pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. E ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que perdeu. Só não se desespere. Paz, amados, boa noite. Bom, Deus me incomodou para vir trazer uma palavra e em seguida uma oração por todos aqueles que estão precisando de uma oração, todos aqueles que estão aflitos, todos que estão pensando em desistir, todos aqueles que estão aí chateados, que estão de alguma forma cansados, né? Então eu vou trazer uma palavra rápida e depois eu vou fazer uma oração, amém? A palavra que eu vou dar está lá em Salmos 89, do 20 em diante. Encontrei meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Com minha mão o firmarei, com meu braço o fortalecerei. Os teus inimigos não o derrotarão. Os perversos não o dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder. Estenderei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Ele me dirá: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros. Enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra que eu tenho para dizer para vocês é sobre Davi, né? Deus ungiu o rei, né? Ele foi ungido rei, enquanto ainda Saul era rei, né? Deus, ele falou tudo isso para Davi, né? Que ele ia firmar ele com a mão, né? O Senhor ia firmar ele com a mão, com o braço, o fortaleceria, os inimigos dele não derrotar. Deus fez uma promessa, Davi. Deus diz que ele seria o rei mais poderoso da terra.
Porém, amados, Deus não falou isso num dia e pá, no outro Davi era o rei mais poderoso da terra, né? Os seus inimigos, os inimigos foram derrotados, os perversos não dominaram. Não. Ele foi ungido rei. Davi era adolescente quando foi ungido rei. E aí aconteceu muitas e muitas coisas até ele chegar ao trono. Ele foi o rei mais poderoso da terra. Ele desde que ele assumiu o trono até o dia da sua morte, ele permaneceu no trono. Aconteceram muitas coisas, inclusive Davi errou, né? Davi pecou contra o Senhor, mas ele nunca desceu do trono, porque era promessa do Senhor. Só que ele foi ungido rei, ele tinha mais ou menos 15, 16 anos, ele era um adolescente, né? Ele foi ungido rei antes de derrotar o gigante, né? Golias. E em seguida ele derrota o gigante, ele vira um dos preferidos do rei Saul, né? Ele começa a tocar harpa pro rei, porque o rei tinha alguns problemas espirituais, via demônios, ouvia voz, e o rei já não estava bem, né? O rei já estava recorrendo a outras coisas, imagens, feitiçaria, outras coisas para estar no trono, e por isso ele não estava mais sendo guiado nem direcionado por Deus, né? Ele se deixou tomar-se pelo poder. E depois disso, só que Davi sabia que ia ser rei, ele já tinha sido ungido, só que permaneceu em silêncio. Mas Saul descobriu que existia uma outra pessoa que Salomão havia ungido rei, né? Aí ele queria saber quem era, e ele descobriu que era Davi, o seu protegido, né? O homem que derrotou Golias, que fez tantas coisas pelo povo, né? Pelo reino. E ele ficou muito enfurecido, né? Ele perseguiu Davi. Davi teve que fugir para o deserto. Davi não podia ver os pais, Davi não tinha condições de viver no deserto. Davi fugiu para não ser morto. Davi foi caçado, né, por Saul como se fosse um traidor do reino, sendo que ele não fez nada, né? Ele só foi ungido rei. E o que eu quero dizer com isso, amados? Davi ele foi ungido rei, mas ele não virou rei. Ele não virou rei. Assim como quando Deus prometeu para você o seu casamento restaurado, quando Deus prometeu para mim, quando Deus prometeu para você o seu namoro, o seu noivado, o seu relacionamento restaurado, ele não fez no outro dia. Não fez. Assim como ele não fez com Davi. E você acha que as coisas para Davi melhoraram? Algumas, por algum tempo. Mas depois as coisas pioraram. Davi passou fome, necessidade. Davi teve que se aliar. Davi teve que construir um exército, construir pessoas de confiança, sabe? Isso levou muitos e muitos e muitos anos. Não foi do dia para a noite que Davi saiu ali e falou: não, vou construir um exército porque eu vou ser o rei. Davi podia olhar para cima e falar: ó Deus, o que é isso? Olha o que o Senhor me prometeu, que o Senhor ia derrubar todos os meus inimigos, que com o seu braço o Senhor está comigo, o Senhor me ama, que eu seria como um filho mais velho, que eu seria o rei mais poderoso da terra. Como assim? Eu estou sendo perseguido, sabe? Eu estou sendo tido como um traidor do reino. Eu estou sendo quase morto, estou passando fome, não posso ver meus pais, não posso ver minha família, estou distante daqueles que eu amo, estou dormindo aqui, ó, no deserto. Senhor, cadê o reino que o Senhor tinha para me dar? Não, Davi não questiona. Se você for lá, né, e ver a história de Davi, ler, você pode ler, reler, e nunca ele vai questionar a Deus. E vai perguntar para Deus. Sabe por quê? Porque Davi acreditou, ele se agarrou na promessa e ele falou: a promessa é minha e eu não desisto dela. As coisas pioraram? Pioraram, porque o inimigo construiu sobre Davi, né, ao redor de Davi, tudo para fazer ele desistir. Porque ele podia voltar lá e falar: rei, seguinte, eu não quero mais ser rei, eu tô abrindo mão, eu fui ungido, mas não quero mais, o Senhor me perdoa. Ele podia voltar a pedir perdão para Saul, se consertar com Saul e viver a vida dele, porque ele tinha uma vida boa, né, com Saul, antes de Saul descobrir. Mas não, ele decidiu: eu vou viver a minha promessa, então eu não vou desistir, eu vou por esse caminho de espinho. Sabe por quê? Porque Deus nos prova antes de nos dar a bênção.
Deus, ele nos testa, ele nos molda, ele nos capacita. Irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês, isso não é da noite pro dia. Davi levou 15 anos pra chegar no trono, e às vezes a gente tá 5 meses, a gente fala, meu Deus, que é isso? Tô 5 meses no deserto, não aguento mais. A gente já tá chorando, a gente tá 1 ano no deserto, a gente tá chorando, sabe? E a gente olha aqui pra Bíblia e a gente não vê. Se a gente for lá e ver, vamos ver outra história então de José, né? José, ele foi vendido como escravo, ele permaneceu como escravo, ele foi preso, tudo isso só de prisão ele ficou 7 anos, então vamos por mais alguns anos aí, uns 12, 13 anos ao todo até ele virar governador. Só que ele não desistiu, porque ele tinha um foco. Davi, mesmo com tudo que ele passava, Davi orava 3 vezes por dia. Davi orava 3 vezes por dia. Davi orava 3 vezes por dia. Desde o momento, antes dele se tornar rei, ele já orava. Então ele tem uma intimidade com o Senhor bem antes da promessa. E depois da promessa ele continuou tendo. E depois que a promessa aconteceu, ele continuou tendo pro resto da vida dele. Davi orou 3 vezes por dia, até o último dia da vida dele. E aí às vezes a gente fala assim, não, meu marido tá aproximando. Ah, voltou pra casa, quer saber? Não preciso orar mais 3 vezes. Ah, não preciso ter essa intimidade com Deus, eu não preciso. Precisa sim. A intimidade, o relacionamento, as orações, a nossa fé não pode ser abalada só porque o nosso milagre aconteceu, sabe? Porque parece que a gente só busca quando precisa de um milagre. Não é assim que Deus quer que a gente faça. A gente tem que ter intimidade com Deus. Porque como que eu vou morar no céu se eu não tenho intimidade suficiente com Deus? Se eu não converso com o Senhor todos os dias, eu vou fazer o que no céu? Né? Porque lá é a eternidade. Se eu não consigo passar uma vida de intimidade com o Senhor, como é que eu vou passar a eternidade lá no céu? E sobre a promessa, Davi se agarrou na promessa, se manteve na promessa e tudo deu errado, irmão. Tudo deu errado, circunstâncias davam errado. As pessoas, o rei se virou contra ele. Muitas pessoas que disseram que estavam a favor dele traíram ele. Aconteceu muitas coisas. Ele foi enganado, mentiram, ele teve que fugir, ele passou fome. Então, assim, quando Deus falou pra ele, olha, você vai ser ungido rei, sabe o que aconteceu? Todas as áreas da vida dele, foram impactadas, sabe? Tudo. Às vezes a gente fala assim, não, mas Deus, tudo. É meu financeiro, não é só meu marido foi embora, meu financeiro, meu psicológico, minha saúde, tá tudo abalado. Davi teve tudo abalado. Só que Davi se agarrou na promessa. Davi falou assim, ó, vou ser rei. Enquanto eu não for rei, eu não desisto, porque é minha promessa. O Senhor que me falou, então eu vou até o final. Então, amados, saibam que se Deus falou pra você que vai te dar, ele vai te dar. Sabe quais são as 3 coisas que você tem que fazer? Obedecer. Entenda o processo. Não reclama do processo. Davi não reclamou. José não reclamou. Sabe? E eles tiveram a promessa. Outra coisa, não desista. Para de, eu vou desistir. Tudo você vai desistir, aí você desiste por uma semana e tal. Você vai ficar igual o povo no deserto. Vai rodar. Porque você fica desistindo e volta e desiste. Decide. Ou você dá o volante da sua vida para Deus, ou você desce do muro e vai pro mundo. Não tem como você ficar em cima do muro, amado. Ou você tá com Deus ou você não tá. Não existe esse meio termo. Ai, Senhor, eu amo o Senhor hoje eu tô bem hoje. Mas hoje eu não sei se eu creio. Hoje eu não vou orar, não, porque hoje eu não tô com a minha fé boa. Amanhã eu vou. Não existe isso, irmão. Ou você tem uma comunhão com o Senhor ou você não tem. Sabe? Outra coisa, a terceira coisa que você tem que ter é ter fé e acreditar. Se você não tiver fé e não acreditar, irmão, isso, a vida. A minha esperança morreu. Então acabou. Porque a esperança é o que nos tem, porque a esperança é aquilo que ninguém pode tirar da gente. A gente crê que a gente vai ter aquilo, né? Então eu tenho fé, então tenha fé. Sabe? Não perca a esperança. Obedeça ao Senhor. Sabe? Para de murmurar, de reclamar. Sabe? Obedece, entrega para Ele. Tenha fé e não desista. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora.
Senhor amado, Pai querido, nós entramos na sua presença nessa noite, Pai. Oh, Pai, para te pedir que venha sobre todos aqueles, Pai, que estão precisando agora, Pai, de acalento, de oração, Senhor. Senhor, eu peço por todos aqueles que estão precisando, Senhor, de ser renovadas suas forças, que hoje, Pai, essa palavra que foi falada aqui, Pai, tenha tocado nos corações de todos, Pai. Que tenha chegado ao coração de todos, Pai. E que tenha inundado o coração das pessoas, Pai. Ao ponto delas abrirem os olhos, Pai. E que o Senhor tenha falado a cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, e todos aqueles que estão cansados, aflitos, com o coração dilacerados, cheios de mágoa, cheios de rancor, que querem desistir, que não aguentam mais, que o fardo está pesado, que o Senhor entre com providência agora neste momento, Pai. Oh, Pai, que essas pessoas sejam renovadas, renova a força de cada uma dessas pessoas, Pai. Oh, Senhor, aqueles que estão passando dificuldades financeiras, aqueles que estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros, Pai. Oh, Senhor, aqueles que estão precisando de Ti, Pai, de alguma forma, Pai. Entra com providência, Pai. Oh, faz o milagre na vida de cada um, Pai. E que, Senhor, nós tenhamos as 3 coisas necessárias para alcançar a promessa, que é a obediência, fé e perseverança. A gente não pode desistir, temos que perseverar, temos que ter fé e temos que obedecer ao Senhor. Que nós possamos ter essas 3 qualificações, Pai, para que nós possamos ter as nossas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a quarta-feira, quinta, sexta-feira de cada um aqui, o final de semana, Pai. Abençoa, Pai, a noite, Pai. Dê uma ótima noite de sono a cada um, Pai. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço e já lhe agradeço. Amém, amém. E graças a Deus. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa ter tocado seu coração com essa palavra e que hoje você possa ter escolhido não desistir, perseverar, obedecer e ter fé. Amém?